Eu separei este meu desenho no espaço então de 20 por 15. Lembrando que a tela que eu vou utilizar é de 30 por 40 centímetros, tá certo? Então aqui a gente tem uma redução de 50% do tamanho dela. Depois de eu ter fechado ela neste retângulo de 20 por 15, eu vou então dividir ao meio na vertical, tá certo? Então se ela tem 20 centímetros na horizontal, vou marcar aqui 10 centímetros, um pouco acima aqui nessa região de cima, e 10 centímetros aqui, indicando o meio, na parte de baixo. Eu já deixei marcado aqui para facilitar o nosso tempo, certo? Depois irei posicionar a régua sobre esses dois pontos e fazer um traço aí de um ponto ao outro. Certo? Então nós temos duas partes aqui na vertical. Eu vou pegar essa primeira parte, também fazer uma divisão no meio. Então se ela tem 10 centímetros, 5 centímetros na parte de cima, 5 na parte de baixo, marquei. Vou fazer a linha de divisão. Muito bem, do lado direito, mesmo procedimento, 10 centímetros, divido, 5 centímetros em cima, 5 embaixo, marquei e vou dividir. Muito bem, aqui a gente já tem 4 partes verticais. Agora a gente vai fazer as 4 partes horizontais, certo? Mesmo procedimento, então, se a minha linha horizontal maior tem 20, a minha linha vertical vai ter 15 centímetros. Então tá certo, vou posicionar aqui a régua do início ao fim. 15 dividido por 2 vai dar aí mais ou menos 7,5. Então 7,5 do lado esquerdo, 7,5 lado direito. Vou posicionar a régua nos dois pontos de medida e vou dividir. Certo? Mesmo procedimento. Metade da parte de cima, divisão. Então 7,5 vai dar aí uns 3,75. 3,7 já está bom. Já marquei aqui. 3,7. 3,7. Faço a divisão, embaixo a mesma coisa, 3,7, 3,7, deixei marcado. Muito bem. Então, agora aqui, meus caros, nós temos 4 partes em uma fileira horizontal e 4 partes em uma fileira ou uma coluna vertical. É interessante você fazer uma marcação em cada uma dessas partes. Vou marcar em vermelho para ficar mais visível. Então, na fileira de cima você vai colocar A, B, C e D. Certo? E na primeira fileira vertical você vai colocar 1, 2, 3 e 4. Por que a gente está fazendo essas marcações? Para facilitar na hora de você se localizar na tela depois de ter feito a malha quadriculada. Então, esse espaço A1, esse espaço B1, C1, D1, A2, B2, A3, B3, A4, B4 e assim por diante. Então isso facilita com que a gente tenha uma espécie de quebra-cabeça na hora de montar a figura. Então já fizemos aqui a nossa malha quadriculada sobre o desenho. Agora a gente vai fazer essa mesma malha quadriculada na tela. Muito bem, meus caros amigos, então estou aqui com a minha tela de 30 por 40, tá certo? Vou fazer o mesmo procedimento que eu fiz no desenho. Então essa nossa linha maior aqui de 40 centímetros, irei fazer uma marcação de 20 centímetros. Tá? Nessa eu vou usar o lápis para facilitar aqui a marcação, mas eu vou riscar a minha malha de uma forma bem suave para a gente não ter problema na hora de apagar, tá certo? Então já deixei marcado 20, 20 e 20. Aqui eu fiz 3 pontos, tá? Para facilitar na hora de posicionar a régua. Então vou fazer aqui a minha linha, tentando deixar bem suave. Certo? Dividir então no meio aí na vertical. Primeira parte à esquerda, meio. Segunda, meio de novo, como no desenho. Muito bem, já fizemos então a nossa divisão da vertical. Agora divisão na horizontal. Uma tela de 30 centímetros, irei dividir ao meio
15 centímetros. Lembrando, utilizar o lápis bem suave sobre a tela. Lembrando que os lápis são bem gordurosos, então às vezes é difícil na borracha eles saírem. Ou quando não, eles se misturam com a tinta também. Muito bem, meus caros amigos, então a régua basicamente a gente vai usar só nesta parte. Agora que a gente já fez a divisão dos espaços, então aqui A, B, C e D, não precisa anotar, é só para você ter uma noção visual, 1, 2, 3 e 4. Então o que a gente vai fazer? A gente começa pegando cada uma dessas partes e transpondo para cá, certo? Então eu começo com A1, depois B1, depois C1 e assim por diante. Para fazer o esboço desse nosso desenho sobre a tela, eu vou utilizar um carvão médio. Geralmente a gente utiliza o carvão girando a ponta dele, para você ir encontrando a parte mais fina e de uma forma bem suave fazendo o desenho. Ele é mais leve que o lápis, talvez no começo você estranhe se você nunca fez nenhum trabalho com carvão, mas o mesmo conselho da pintura. Treine antes em um papel à parte, pode ser um canson por conta da sua textura, né? Então fica mais fácil você sentir o peso, né, e a força da mão no papel. Aí depois você vai para a tela. Então vamos lá, parte A1. Quem assistiu o vídeo da bota, viu que eu fiz o mesmo procedimento lá também. De forma bem suave. Nada impede de você também modificar alguns aspectos do seu desenho na hora que você for passar para a tela. Às vezes a gente tem uma inspiração ou outra de fazer algum detalhe. Muito bem, meus caras, então temos aqui a marcação básica, tá? Nosso desenho para fazer a pintura, certo? Então, aqui o original, cada uma das partes, transferir segundo a divisão, certo? Agora eu vou passar aqui o pincel para tirar um pouco do excesso. Só tomar cuidado para não apagar tudo.